Vou ler para vocês um post que me marcaram no Instagram, que foi postado no Twitter por uma mulher. Arranjou um namorado, foram morar juntos? Seja romântica e tire foto de vocês na casa. Comprou uma moto? Tire foto de vocês juntinhos nela pegando a placa. Se der para tirar foto da nota fiscal, mais romântica ainda. Em breve mais dicas conjugais importantes para quando o relacionamento acabar. O que ela está querendo dizer aqui, objetivamente falando, é para a mulher produzir provas durante o relacionamento, o namoro, tá bom? Para que ela tenha direito sobre esses bens, se caso eles se separarem, né? No mínimo 50%, via de regra, beleza? O que eu acho curioso, cara, é que um post desse, é irônico também ao mesmo tempo, ele tem 75 mil curtidas, quase 80 mil curtidas, tá? A maioria com certeza mulheres. E 6.900 retweets. Ou seja, muitas mulheres concordaram com isso e endossaram o que foi dito, cara. Mas eu acho curioso que essas páginas de empoderamento feminino que defendem para a mulher ser independente e tal, não é verdade que a mulher deve conquistar os bens dela, ao mesmo tempo elas dizem que a mulher deve produzir provas para ter direito sobre um patrimônio que não está no nome dela, cara. Qual é o sentido disso? O feminismo não defende para que as mulheres sejam independentes e elas conquistem as coisas dela? Por que elas têm que produzir provas para terem direito sobre bens que não são delas? Para que isso, cara? A mulher depende ou não depende do homem? Essa é a pergunta que fica. Até onde a mulher é independente? Porque se a mulher realmente fosse independente, ela conquista as coisas dela. Ela não precisa tirar foto de nota fiscal, de uma moto ou foto no imóvel para produzir direito sobre aquilo. Ela não precisa, cara, porque hoje ela trabalha, hoje ela estuda e ela pode conquistar as coisas dela. Ou se ela comprar alguma coisa junto com o namorado, é só eles definirem no documento, é simples. Ela não tem que produzir foto, cara. Então, o que ela quer dizer aqui, aparentemente, é que a mulher deve, sob o pretexto de estar sendo romântica, não é verdade, omitir do cara quais são os verdadeiros interesses dela e produzir fotos por fora, para ela se garantir no final. Não é mais fácil ela se garantir no início, diretamente pela lei, que, consequentemente, vai proporcionar para ela direito real sobre aquele bem, através de documentos legais, através da via legal? Ela não tem que produzir foto. Se eles foram morar juntos e ela quer ter direito sobre o imóvel no final, é só ela colocar no contrato que o imóvel, uma parte é dela. É simples assim. Mas ela tem direito sobre esse imóvel para colocar no contrato? Porque é isso que eu acho curioso, cara. Qual que é o sentido desse post? Qual que é o sentido desse post? Porque se a mulher tivesse direito sobre aquele bem, é simples. É só você colocar no documento. Por que a mulher tem que produzir essas provas para ter um direito sobre esse bem? Não faz sentido para mim, cara. Porque se fosse justo para ela ter direito sobre aquilo, é só ela colocar inicialmente. Essa é a dica que você tem que dar. Só você colocar no início do contrato, cara, que você tem direito sobre aquilo, porque aquilo também é seu. Uma porcentagem daquilo também é sua. Porque você pagou por aquilo. Você pagou uma parte do imóvel, você pagou uma parte da moto. Coloque no contrato, é simples assim. Agora você tem que produzir provas para você ter direito sobre aquilo, através de fotos e tal. Por quê? Porque a lei diz que comunhão parcial é 50% para cada um, se não tiver pré-definido antes, num namoro, por exemplo. Porque se você namorar com alguém, e se você... Cara, você está querendo se aproveitar da lei nesse sentido? Porque é o seguinte, se você não definir com a mulher... Tá? Qual que é a comunhão de vocês e você morar junto com a sua namorada, configura-se uma união estável. Se vocês não definiram o pacto pré-nupcial, antenupcial, antes dessa união estável, tá bom? Ele começa como comunhão parcial. E aí, mesmo se você comprou essa moto, o que quer que seja, tudo que você adquiriu durante esse relacionamento, ela tem direito sobre metade. Mas por que a mulher precisa ter direito sobre a metade dos bens que o homem conquistou, se ela é independente, cara? Se vocês dizem para a mulher não ser tradicional, porque esse modelo ele vai funcionar mais, ele vai servir, vai ser mais justo para a mulher tradicional, para a mulher que não trabalha, para a mulher que é do lar, que ela só é doméstica, entendeu? E só o homem trabalha normalmente, e ela cuida da casa, o que quer que seja, e aí todo o patrimônio que esse cara teoricamente conquistar e comprar, na verdade, ela vai ter direito sobre aquilo, com razão. Porque ela não ajudou financeiramente para conquistar aquilo, mas ela ajudou indiretamente, através do que a gente chama de esforço comum. O cara foi o provedor e ela foi a nutrição. Ela cuidou do lar, cuidou dos filhos, enquanto o cara podia trabalhar para construir o lar deles, o patrimônio, o que quer que seja. Aí realmente, mesmo ela não tendo pagado diretamente em grana por aquilo, ela tem direito depois, no final. Porque ela trabalhou de outras formas como mulher. Só que isso não se encaixa, cara, atualmente...
porque o feminismo fala para as mulheres não serem assim. Então, se o feminismo ou o movimento, vou chamar de movimento de empoderamento da mulher, fala para a mulher não ser do lar e tradicional, o que quer que seja, fala para ela também trabalhar, que ela é igual ao homem, para ser independente, para que ela precisa garantir essa lei sobre o patrimônio do cara no final, se defende para que ela tenha as coisas dela? Ela não precisa usar dessa lei, que é tradicional. É isso que eu falo, cara. Eles defendem, por um lado, que a mulher deve ser independente e moderna, né? E por outro lado, eles também defendem e dão dicas para que as mulheres se aproveitem de leis mais tradicionais, cara. Qual que é o sentido disso? Volta naquilo que eu falo pra vocês, rapaziada. A natureza feminina, cara, 80 mil curtidas, não vai ver problema nenhum em praticar dupla cognição se isso favorece o imperativo feminino. Entendeu? É só o bônus. É o que eu digo, elas querem o privilégio da mulher tradicional e a independência da mulher moderna no mesmo pacote. No mesmo pacote. Porque existem 4 hipóteses aqui, no primeiro exemplo, né? Ou a mulher, ou eles compraram a casa juntos, ou eles alugaram uma casa juntos, ou a casa é dele ou a casa é dela. Então vamos lá. Vamos pegar todos os exemplos aqui. Se a casa é dela, ela não tem que tirar foto. Então não é disso que ela está falando. Se a casa é da mulher, ela não tem que tirar foto, porque a prova que ela precisa é o nome dela na matrícula. O outro exemplo é que eles alugaram uma casa. Se eles alugaram uma casa, por que ela tem que tirar foto na casa? É aluguel, ela vai devolver a casa. Não interessa. A menos que ela queira, de certa forma, conseguir que ela permaneça no imóvel depois da separação e o cara continue pagando aluguel, por exemplo. Eu já vi isso acontecer. Ser independente, ficar oscilando entre mulher tradicional, mulher moderna, independente e dependente por conveniência, cara, isso nunca vai fechar, essa conta nunca vai fechar. Então você tem esse exemplo do aluguel. Tá? Se a casa é alugada, não tem para que ela produzir fotos dentro da casa, porque a casa vai ser devolvida, o imóvel depois. A terceira hipótese, eles compraram juntos o imóvel. Cara, se eles compraram o imóvel juntos, é simples. A dica aqui não é tirar foto. A dica é o seguinte: começou a namorar, foi morar com o cara, considerando que vocês vão comprar um imóvel juntos, coloque os bens no seu nome também, coloque o imóvel no seu nome também, porque vocês estão comprando juntos aquela casa. Então, se você estiver pagando 20%, você tem direito a 20% do patrimônio, não 50%. Se você está pagando 50% do imóvel, você tem direito a 50% quando vocês venderem e se separarem. É totalmente justo. Eu não sou incoerente. Eu sou razoável. Isso aqui é sensato. Se a mulher pagou 50% pela casa, ela tem direito a 50% depois. É só você colocar na matrícula. Se você arrumar um namorado, como ela disse, e for morar com ele, põe na matrícula que você tem um direito sobre aquele imóvel. Entendeu? É simples. Agora é o seguinte, existe a última hipótese, que o imóvel é do cara, ou ele comprou o imóvel. Beleza? Se hoje a mulher trabalha, se hoje a mulher estuda, ela não é mais tradicional. Eles não defendem para que a mulher seja tradicional assim, eles defendem o oposto, para que a mulher ganhe a grana dela, se empodere. Então, considerando esse contexto, cara, para que você precisa que a mulher tenha direito sobre um patrimônio que não está no nome dela? E mesmo se o patrimônio está no nome do cara e a mulher não tem condições de ter aquilo, beleza? De ter aquele patrimônio, ela não tem direito sobre aquilo, porque aquilo é dele. Seja porque ele conseguiu aquilo antes, ou seja porque ele conseguiu aquilo durante. É dele. O que eu não acho justo, cara, é o seguinte, beleza? O cara ganha mais do que a mulher, tá bom? E a mulher entra, por exemplo, com 20% do patrimônio, o cara entra com 80%. Aí na hora de dividir no final é 50% para cada um. Quando o cara traz a mulher pro patamar de vida dele, ele não tem que manter ela no patamar de vida que eles estiveram durante o relacionamento após a separação. Ela volta pro patamar anterior de vida dela. É assim que funciona. Ele não tem que manter ela aqui em cima depois que eles se separaram. Se eles se separaram, ele continua no patamar de vida que ele estava, que era alto, e ela desce pro patamar de vida que ela estava quando ela encontrou ele, cara. É assim que funciona. Porque atualmente é o que eu digo, se lutam para a mulher ser independente, o mais sensato e coerente seria que uma página de empoderamento feminino dissesse o seguinte: só aceite separação total, porque você não precisa do homem. Para que você quer comunhão parcial? Eu defendo para os homens aqui separação total. Eu posso falar agora. Eu sou a favor. Você homem, se você quiser se relacionar, união estável, casamento, separação total, que é seu é seu. Por que eu não vejo as mulheres falando desse tipo de coisa? O que você vê é os homens falando do lado de cá, o quê? Separação total. Proteja seu patrimônio, não compartilhe seu patrimônio. Não se interesse nem pelo patrimônio dela também. Não se preocupe com isso. Porque não é da nossa natureza querer recurso. Por quê? Porque nós somos os angariadores e gerenciadores de recursos. Então a natureza masculina, no micro, é que ele não se interessa nos recursos de uma mulher.
Beleza? Por isso a gente não se importa com o patrimônio que ela tem, a gente se importa em proteger o nosso. Só que quando uma mulher faz um post desse, que ela deve se preocupar com os recursos que não estão no nome dela, porque se estivessem ela não precisaria produzir provas, porque o documento é a prova que ela precisa, só revela pra nós, cara, a hipergamia feminina. Só justifica a Red Pill, só justifica o meu conteúdo. Que no final a natureza sempre vence, isso aqui é uma manifestação natural, que a mulher se interessa pelo recurso do cara. Por que eu não vejo a mulher dizendo o seguinte, beleza? Quando você encontrar com um cara, morar junto, assine separação total. Porque você é igual ao homem, você que é o que elas dizem, não é? Você é igual ao homem, você é independente, beleza? Você é empoderada, você tem seu patrimônio, seu trabalho e seu estudo, que você deve estar lutando por isso. Consequentemente, você vai ter as suas coisas e o que é seu você não precisa misturar com o que é do cara. Ou seja, se relacione com ele através de um regime de separação total. Quando você fala que a mulher deve ter direito sobre um bem que não é dela, cara, você só está reforçando o argumento de que ela depende do homem. Então é o que eu estou dizendo, ou a mulher é independente ou a mulher não é independente. Você sempre vai cair numa hipocrisia. Você sempre vai cair numa hipocrisia desse jeito. Isso pra mim não faz sentido nenhum, cara. Então, como eu expliquei, ou agora, se por exemplo a mulher encontrou com esse cara, tá? E justamente, ele comprou algo no nome dele, beleza? Ele comprou a casa ou a moto no nome dele, tá? Porque é o que eu falei, se ela tivesse comprado é só colocar o documento no nome dela. Se ele comprou no nome dele, esse veículo, ela quer ter direito sobre aquilo, beleza? Ela precisa colocar inicialmente no pacto antinupcial que ela quer ter direito sobre metade do patrimônio que eles conquistarem durante o namoro deles, cara. Através da união estável, entendeu? Se esse cara concordar, ele assina. Mas é muito provável que esse cara não vai concordar. Então quer dizer que você precisa fazer uma estratégia diferente. Tirar fotos sob o pretexto de estar sendo romântica para se aproveitar da lei? Aparentemente parece isso. Aparentemente parece isso. Porque é o que eu estou dizendo. Se você quer ter direito sobre as coisas que não estão no seu nome, no final, tá bom? Sem colocar elas no seu nome objetivamente porque você conquistou, qual que é a forma de você fazer isso? Se chama pacto antinupcial, regime no mínimo de comunhão parcial de bens. Se você quer estar protegida e quer dicas conjugais importantes para quando o relacionamento acabar, faça um pacto antinupcial com esse cara no início, dizendo que você quer comunhão parcial. Só que esse cara, se ele for esperto, ele não vai concordar com você, porque ele vai falar assim, não, o que é meu, eu ganho mais do que você, teoricamente falando, e o que eu conquistar aqui, meu patrimônio é meu, eu não quero comunhão parcial. O que é meu, o que é seu, é seu. Eu não quero que você tenha direito sobre os bens que não estão no seu nome. E aí é o que eu estou dizendo. Vai cair por terra essa estratégia. Essa dica não pode funcionar. Porque se você der essa dica para as mulheres fazerem isso, provavelmente os homens não vão concordar e não vão assinar. Então você tem que usar do romantismo para produzir fotos para produzir prova material através de fotos, para que no final você use essas provas, entendeu? E tenha direito sobre aquele bem. Porque se você não assinar um pacto antinupcial inicialmente, presume-se, quando você morar com o seu namorado, uma união estável e, por padrão, comunhão parcial. Entendeu onde eu quis chegar? Entendeu onde eu cheguei? Você está tentando utilizar disso para ter direito sobre aquilo, porque no início fica mais complicado. Se você fizer um pacto antinupcial com o cara, estabelecendo diretamente lá no início, arranjou um namorado, foi morar junto, faça um pacto antinupcial dizendo que você quer comunhão no mínimo parcial de bens, para você ter direitos após a separação. É simples, é só você fazer isso. Só que o cara pode não concordar e não assinar. Aí você não vai ter direito sobre aquilo. Agora, se você namorar com esse cara e você for romântica, entendeu? E tirar fotos das coisas e produzir provas, você não precisa do pacto antinupcial, porque padrão ele já vem na comunhão parcial. Aí você vai ter direito no final, entendeu? Só que aí você está sendo honesto, está fazendo isso? Essa é a pergunta que fica. E aí, 75 mil curtidas, 75 mil pessoas, presume-se, concordaram com essa ideia, cara. E é o que eu digo. Como que a mulher é independente, cara, se ela tem que ter essas provas, tá certo? Produzidas artificialmente, digamos assim, para que ela utilize da lei, dessa presunção de que uma união estável que não está definida inicialmente, ela automaticamente se converte em comunhão parcial, cara. E aí ela tem direito sobre aquele patrimônio que não está no nome dela. Mas isso que é ser uma mulher independente?